por esse precioso tempo que temos aqui. Amém? Quantos estão felizes por estar aqui? Glória a Deus. Todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Isso é uma graça a gente poder viver essa realidade, queridos. O mesmo Jesus que andou em Jerusalém, Judeia, Samaria, que tocou os enfermos, que tocou aqueles que precisavam de libertação, Ele está aqui nessa manhã e é uma bênção nós podermos dizer: Senhor, eu quero sentir o Teu toque. Quantos aqui querem dizer isso para o Senhor? Eu quero sentir o Teu toque. Eu quero viver o Teu toque. Tem uns que são mais ousados, né? Que falam assim: Senhor Deus, mesmo que eu não sinta, eu consigo percebê-lo aqui neste lugar. Eu consigo entender pela Tua palavra que o Senhor está presente aqui neste lugar. E é uma graça estar aqui. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Deixa o Senhor levar cativo todo pensamento. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você veio atrás de um milagre. Quero te dizer que você está no lugar certo. Talvez você veio aqui desesperado, triste. Há unção de cura neste lugar. Eu não sei como você veio aqui, mas Jesus passeia por estes corredores. E todos aqueles que ousaram vencer as multidões, porque as multidões eram atraídas a Jesus pelo que Ele fazia, por curiosidade, tantas coisas. Mas no meio daquela multidão, daquelas multidões, existiam sempre aqueles que tinham muita fome de Jesus. Esses chamavam a atenção de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nós oramos para que o terreno dos corações sejam férteis para receber a poderosa palavra de Deus. Poderosa palavra que na Tua palavra, na Bíblia, é comparada com a semente que cai nos corações. E os corações são solos. Existem vários tipos de solos. E a Tua palavra diz que aquele solo que é fértil, que foi preparado, essa semente gera fruto. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos. Amém. Sabe, queridos, hoje a tecnologia tem entrado em todos os ambientes, né? E não podia ser diferente também no ambiente da agricultura. Coisas aqui já leram alguma coisa sobre sementes modificadas geneticamente. E ouso dizer que tudo que nós comemos hoje são de sementes modificadas geneticamente. Se você não quer isso, tem que pagar um pouco mais caro. Você tem que ir para aqueles, eu não sei como é que chama, orgânicos, né? Aquelas coisas assim. Você vai ver, um alface orgânico é 6 vezes mais caro do que o alface normal. Então, são sementes poderosas que foram modificadas, porque não pode haver erro. A população cresceu demais. Não sei se você sabe, mas nós já rompemos os 7 bilhões. Já estamos aí 8 bilhões e sei lá, todo dia muda. Então, não pode haver erro. Não pode haver erro. Então, eles fazem isso para que essas sementes resistam e elas germinem. Mas uma das coisas também que são importantíssimas é o terreno onde essas sementes são lançadas. Não obstante essas sementes serem poderosas, o terreno precisa ser bom. Por isso, em Lucas 8, o Senhor ele conta uma parábola falando sobre sementes. O semeador saiu a semear. Ali fala de Jesus saindo, semeando. E uma parte da semente caiu à beira do caminho, mas vieram as aves de rapina e o sol escaldante secou a semente, e a semente foi roubada. Outra caiu em terreno em meio a pedras, e a semente até cresceu, mas não germinou porque estava sufocada. Outras caíram em meio a espinhos, aí também foram sufocadas. Outras caíram em terra boa, e essa produziu fruto. Eu te pergunto, qual é o terreno do seu coração? Qual é o terreno do seu coração? Daí é bem interessante, os discípulos depois ficaram intrigados assim: Jesus,
Revela para nós o que é essa parábola. Lá em Lucas 8, não é o tema da palavra, mas o Senhor me compungiu a discorrer sobre isso um pouco, antes de começarmos a palavra. E o Senhor revela que a semente o semeador é Ele mesmo, é Jesus, o semeador, aquele que semeia a semente. A semente é poderosa porque é a palavra de Deus, mas mesmo sendo poderosa, caiu em terreno na beira de caminho, que são as pessoas que recebem até essa palavra, mas por causa das lutas, enfim, o segundo também por causa das dificuldades, vem as aves de rapina, vem Satanás. Olha que interessante, o próprio Jesus revelando isso, vem Satanás, retira isso. É forte isso, né? Com as brechas que nós damos, com aquilo que nós não queremos abrir mão, então nós damos legalidade. Alguém já disse, eu concordo, Satanás ele trabalha por legalidade. Deus trabalha por princípios. Quer Deus trabalhando na tua vida, querido? Princípios. Deus não vai invadir a sua casa, Ele bate a porta. O interessante é que quando Ele bate a porta lá em Apocalipse, é escrito para a igreja: eis que bato a porta. Se não me engano, a igreja de Laodiceia: eis que bato a porta. Eis que bato a porta. E se alguém ouvir eu batendo e abrir, eu vou entrar e cear com ele. Olha que interessante, Jesus trabalha por legalidade. E quando o terreno é bom, a semente é poderosa, nem precisa ser mudada geneticamente, a gente não precisa ficar fazendo um malabarismo aqui com a palavra de Deus, basta pregar. Tinha um professor meu do seminário que ele falava assim, cara, às vezes não precisa tentar impressionar, fale a palavra, leia, faça uma pregação textual, que é muito melhor. A chance de errar é infinitamente menor. Então jogue a palavra, lance a palavra. É a palavra que muda. Amém, queridos? Eu queria declarar terra fértil aqui. Amém? Amém? Então eu queria, em nome de Jesus, que você depositasse aos pés da cruz. Ao pé da cruz. A gente fala aos pés, mas é ao pé da cruz. Todas as suas reservas. Jesus está aqui. Amém? Hoje nós vamos trabalhar o tema além das circunstâncias. E é interessante que essa frase significa transcender as situações adversas ou dificuldades e manter uma atitude, um sentimento ou ação independente das condições externas. Hoje nós precisamos ver isso, né? Viver isso, apesar das situações, nós estamos em Ti, Jesus. Apesar da tempestade, nós estamos em Ti. Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo à polpa. A polpa é o lugar onde acontece o direcionamento do barco. Mas ele não tomou direção enquanto as pessoas não falaram para ele: Jesus, tem uma tempestade acontecendo. E o Senhor dorme. Entregaram o controle para mim. Às vezes você vive uma tempestade porque você quer manter o controle. Ou nós queremos manter o controle. Entrega para Jesus. Ele está no barco, amém, queridos? Ele está no barco. Então, além das circunstâncias, é a capacidade de não deixar que os obstáculos da vida ditem a nossa postura ou fé. Que os obstáculos da vida ditem, ou seja, nós não somos aqueles que nos movemos por aquilo que vemos, mas nós nos movemos por aquilo que cremos. Nós cremos na poderosa palavra de Deus, e essa palavra nos dá segurança. Nós estamos nele, estamos guardados nele. Quantos creem nisso? Então é a capacidade de encontrar força em algo maior. Esse algo maior é Jesus, é a nossa rocha. Aquele que edificou a sua casa sobre a areia, vem as tempestades. Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, vem as tempestades. Nada impede que as tempestades venham sobre as nossas vidas, mas se você estiver alicerçado na rocha que é Cristo Jesus, elas vão vir. Mas você vai vencer e vai testemunhar. Porque nós vivemos além das circunstâncias. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Vamos melhorar aí. Quantos creem nisso? Por isso você está aqui nessa manhã. Está gritando para o mundo que vale a pena crer em Jesus. Alguém que eu não vejo, mas eu sinto e eu percebo e eu vivo. Eu vivo ardentemente aquilo que a palavra de Deus diz. Eu queimo por Ele. Amém, queridos? Porque aos seus ministros, a palavra de Deus diz que Ele faz labaredas de fogo. Amém? Quantos creem nisso? Queime para o Senhor. Incendeie a cidade. Eu amo quando nós falamos assim: saia incendiando os lugares aonde você anda. Saia incendiando. O fogo é poderoso, queridos.
Fogo é poderoso. E a história de todos os personagens bíblicos são histórias de superações, porque não poderia ser diferente conosco. Porque não poderia ser diferente comigo e com você. Foram homens e mulheres que foram poderosos em Deus. Pastor, poderosos em Deus. Sim, poderosos em Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:32. Fala que estes homens, presta atenção, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões. Olha que interessante isso. Pela fé, queridos. Próximo. Apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tem alguém fraco aí hoje? Deus quer transformar essa fraqueza em força. Tornaram-se, fala comigo, poderosos. Poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Vai lá para o 38, por gentileza. Este mundo não era digno deles. Este mundo não era digno deles. Olha que forte isso. Este mundo não os merece. Este mundo não merece homens iguais a estes. Mas o Senhor os coloca pela graça, pela misericórdia. E você e eu podemos ser um destes homens. Que não olhamos para as situações. Não olhamos para aquilo que nos limita. Todos nós temos os nossos limitadores. Mas Deus não tem limite. Amém? Deus não tem limite. E o interessante, eu estava lendo a Bíblia esses dias. E eu li Malaquias 3,16. Diz que diante do Senhor há um memorial. Às vezes nós sonhamos em ter os nossos nomes escritos em tantas coisas. Sonhamos com milhares de seguidores no Instagram. Talvez para alguns aqui seja algo fútil, mas para uns é muito importante isso. Sonhamos em ser reconhecidos. Mas a Bíblia diz em Malaquias 3,16 que nos traz uma verdade de que Deus tem um memorial diante dele, escrito em sua presença, acerca daqueles que temem e honram o nome do Senhor. Na presença dele foi escrito um livro, memorial, para registrar os nomes dos que o temiam e que sempre honravam o seu nome. Todos nós sabemos por que serve o memorial. Às vezes você vai no memorial da guerra, vários nomes escritos de pessoas que foram homens, tiveram a hombridade de enfrentar a morte por algo maior. E uma forma de honrá-los é colocar ou viver uma vida cheia de significado por causa de algo maior. Eu estava lendo várias histórias essa semana sobre homens e mulheres que na Segunda Guerra Mundial arriscaram as suas vidas para salvar judeus. Eles chamavam os judeus para dentro das casas, porque os alemães estavam buscando matá-los. E muitos foram mortos depois de descobertos. Em Israel, tem um memorial dos valentes. E vários desses homens, mesmo sem saber, eles têm os seus nomes escritos neste lugar. Porque foram homens e mulheres que arriscaram as suas vidas por uma causa maior. E o Senhor diz que diante dele, estes têm um memorial. Se existe algo, um lugar onde você queira ter o seu nome escrito, é diante deste memorial, diante do Senhor. Homens e mulheres, crianças e adolescentes que foram além das circunstâncias. E hoje eu quero falar um pouco de alguém que passa rapidamente pela história bíblica. Nós entendemos, Moisés foi uma pessoa fantástica, foi além das circunstâncias. Nós entendemos Davi, venceu todas as barreiras limitadoras da vida dele, foi além das circunstâncias, e é maravilhoso falar de Davi. José, como foi falado com tanta maestria semana passada, nos inspira. Mas hoje eu quero falar de uma pessoa que parece que passa rapidamente pela história bíblica, mas deixa uma história poderosa, e com certeza o seu nome, ao qual nós vamos ver que nem é mencionado na Bíblia, mas certamente está nesse memorial. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou ligasse o seu app em 2 Romanos 5, 2 Romanos, 2 Reis. Alguém descobriu o livro de 2 Romanos aí?
É que o meu está RS aqui, Romanos, não é Reis. Amém, queridos? O interessante, antes de nós lermos, quando você lê ali menina, uma menina, no original não é menina. No original é uma palavra em hebraico que é katan, que significa alguém pode ser muito novo, ou alguém muito pequeno, ou alguém insignificante, ou alguém não importante. Nós entendemos que é uma menina porque ela foi colocada como escrava da esposa de Naamã para cuidar de uma mulher. Então, nós sabemos que é uma menina porque ninguém colocaria um jovem para cuidar de uma mulher. Então, colocaram essa menina. Então, em 2 Reis, vamos lá? 2 Reis 5. O rei da Síria tinha grande respeito, fala assim comigo, grande respeito por Naamã. Quando nós lemos essa história, nós focamos em Naamã, nós focamos em Eliseu, são figuras fenomenais. Eliseu nem se fala, né? Profeta da cura, do sobrenatural. Fez o dobro dos milagres de Elias, porque a unção dobrada, não do Espírito Santo. Às vezes a gente erra, quando a gente fala, Senhor, me dá a unção dobrada do Espírito Santo. Até o Espírito Santo começa a pensar assim, mas como é que você quer a unção dobrada minha, rapaz? É a unção dobrada que estava em Elias. O texto é bem claro quando fala isso. A unção dobrada que estava em Elias foi sobre a vida de Eliseu, porque esse entendeu, eu preciso aprender com esse homem, eu preciso caminhar. Ele vê Deus, ele ouve Deus, ele se interessa por Deus, eu tenho fome de Deus. Queridos, a psicologia fala que nós somos a medida das 5 pessoas que nós caminhamos com elas. Não desfaça amizades hoje. Não quero andar com você porque eu descobri que eu sou a média tua. Não desfaça amizade, mas potencialize aqueles que caminham com você. Tenha fome de Deus. Tenha desejo de Deus, anseio do Senhor. Fome de Deus, conhecendo a verdade que liberta. E libertando a partir dessa verdade. Então, Eliseu recebeu essa unção dobrada. E nós vemos na Bíblia Sagrada que foi tão poderoso isso que ele operou o dobro dos milagres que Elias operou. Ele operou, Deus operou através dele. Então nós vemos aqui, quando nós olhamos para essa passagem, nós fixamos os nossos olhos em Naamã, que Deus trabalha o orgulho de Naamã ali na frente. Nós vemos, por mais que ele fosse poderoso, como diz a palavra, um homem de respeito, ele carregava nele, embaixo da armadura, lepra. Lepra na Bíblia nós entendemos que ela aponta para pecado. Às vezes pessoas que são poderosas carregam pecados não confessados. E Deus usa. Sabia que o estereótipo de falso profeta na Bíblia não é aquele que erra, é aquele que acerta. Balaão acertou todas as profecias. Ouvia Deus. Ele é o estereótipo de falso profeta. Interessante isso, né, Guilherme? Estereótipo de falso profeta não é o que é. Errou a profecia. O apóstolo Paulo fala, todos nós podemos profetizar um após o outro, ou seja, pode haver erro, pode. Está ali. Não sei porque eu sempre entro nesse assunto, né? Isso queima no meu coração. Mas então ali, rei da Síria tinha grande apreço, grande respeito por Naamã, comandante do exército, aquele que mandava em todas as questões militares. Por meio dele, olha aqui, o Senhor, Adonai, Deus, Yahvé, tinha dado grandes vitórias à Síria. Vamos lá? Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Mais um? Naquela época, saqueadores. Eu gosto dessa versão. Em algumas traduções diz o exército da Síria, mas ali no original é saqueadores sírios. Tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma catá. Fala assim comigo, catá. E entre os cativos havia alguém muito jovem, havia alguém sem importância, havia alguém de menos valor, que se tornou escrava, eu disse serva, mas no original é escrava da esposa de Naamã. Pode deixar aqui. Então, queridos, o contexto histórico é o seguinte: um povo invade Israel, mata, rouba, destrói e leva cativo uma menina. E aquela menina de
12 a 15 anos, perde a sua vida. Não sei se você de 12 a 15 anos tem uma rotina legal. Imagine você da noite para o dia perder essa rotina. Perde os seus pais. Acredita-se que eles foram mortos, foram assassinados, né? Quantos lembram daquele massacre terrível que o Hamas fez quando entrou nos territórios de Israel? Não estamos aqui dizendo, só estou falando o que aconteceu. Entrou naqueles territórios e matou muitos jovens. Entrou em alguns kibbutz, mataram famílias inteiras. E várias pessoas foram levadas cativas. É a mesma situação. É a mesma situação. Imagine o coração dessa menina. Ela foi privada da noite para o dia ou do dia para a noite de tudo que ela tinha. Dos pais. Quem sabe ela tinha irmãos, amigas, amigos. Tios, tias, parentes. Tinha seu cotidiano. Às vezes nós queremos tanto mudar um pouco do ordinário, da nossa rotina. Mas quando nós saímos, nós sentimos falta. Então ela foi privada, queridos. Ela foi levada escrava. E ela era tida como menos importante. Ela era tida como alguém insignificante. E nós vemos que a Bíblia faz questão de não dizer nem o nome dela. Por quê? O nome dela não está aqui, mas está neste memorial diante de Deus, porque aquilo que ela viveu foi algo vivido além das circunstâncias. Se fosse eu, se fosse você, como é que nós estaríamos lá? Hoje nós vemos hoje nós temos tanto, querido. Eu me lembro quando eu era criança, eu falo para minha filha, né? Não para botar pressão, mas eu falo, filha, eu tinha umas 2 calças. Quando eu tinha a tua idade, 3 calças no máximo. Às vezes era friozão assim, todas no varal, não secava. Não sei se alguém lembra disso. Não secava. Eu usava quichutão, lembra do quichutão? Que fazia aquelas tranças assim, até lá embaixo, assim. Desciava tudo. Aquilo era maravilhoso quando eu ganhava. Era fascinante. Hoje nós reclamamos mais daquilo que não temos do que agradecemos pelo que temos. John Wesley falava assim: não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho muito mais do que eu preciso para viver. E nós nos enquadramos nisso. Então hoje nós vemos uma sociedade da murmuração, do descontentamento. Descontentamento por aquilo que não temos. Não o contentamento por aquilo que nós temos. Hoje eu vou... Gente, eu amo... acho que por causa do trauma da infância eu amo sapato. Eu não posso ver um sapato que eu fico... Pá, que coisa linda, mas eu não preciso. Eu vou até, de repente, entro numa promoção lá e compro. Trauma? Trauma não está no passado, está aqui em mim. É só para dizer que nós vivemos hoje a sociedade da murmuração. Né? Por causa da murmuração, uma geração inteira, acima de 20 anos, que saiu de Israel, pereceu no deserto. Ou seja, não estou dizendo que eles foram para o inferno, mas eles não viveram toda a identidade que eles poderiam viver em Deus por causa do agravante da murmuração. Então viva além das circunstâncias, querido. Agradeça a Deus. Senhor, eu não tenho tudo que eu quero, mas eu te agradeço por tudo que eu tenho. A melhor tradução do Salmo 23 não é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ficaram curiosos, né? A melhor tradução é: o Senhor é meu pastor e o pastor não me faltará. Tem gente que fez assim. Uau, Ele não nos falta, querido. Pode ser que não chegou ainda a pastos verdejantes, mas estamos caminhando para lá. Confie nele. Então Israel vivia em guerra com essa Síria. Eram 2 potências regionais que viviam em conflitos, tensões, praticamente o tempo todo. Então eles desfrutavam de alguma paz momentânea. Desfrutavam de alguma paz momentânea. E aconteceu tudo isso. No meio daquela circunstância, essa menina fala assim: porque ela conhecia quem
tinha dentro de casa. Por mais que fosse escrava. Nós sabemos quem nós temos dentro de casa. Por trás daquela pompa, quando chegava das guerras, de toda aquela honraria que recebia no público, mas ele chegava no secreto, tirava as suas armaduras, não sei se cheirava mal, mas era perceptível. E ela poderia dizer assim, bem feito. Poderia dizer assim, bem feito, assassino. Matou meu pai, minha mãe, matou meus irmãos, me tirou de um lugar de segurança, me trouxe para este lugar. Ela poderia ter ódio no coração, rancor. Ela poderia estacionar naquela zona de dor. Mas ela sussurrou e falou assim, se ele conhecesse o Deus que eu sirvo, se ele conhecesse o profeta que tem em Israel, eu tenho certeza que ele seria curado. De repente, ela comentou com a esposa de Naamã, e ela, o quê? Quem sabe eles tentaram de tudo. Mas ela poderia ter, não, eu sei que isso é uma realidade, isso acontece no meu povo, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu tenho certeza. Ela não viveu aí daquilo que estava escrito no Novo Testamento, mas eu tenho certeza que ela já pensava isso. Deus pode fazer com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam e que servem esse Deus. Não são as coisas que contribuem, está errado essa tradução. A melhor tradução é a NVI e a Nova Jerusalém. Isso não é as coisas que contribuem. É Deus pode, Deus faz, Deus quem tem o poder. Deus, é Deus quem faz. Então eu creio. Quem sabe ela lembrou de Isaías, nem tinha sido escrito ainda na época dela, mas já lembrando no coração, nas memórias da alma. Com ouvidos nunca se ouviu, com olhos nunca se viu, de um Deus que trabalha em prol daqueles que o amam, daqueles que esperam nele. E a fé dela era tão poderosa, que aquela situação limitadora não pôde matar a fé daquela menina, que nós nem sabemos o nome. E tudo porque alguém sem importância, um catão, fala assim, um catão. Fala mais alto, um catão. Tudo porque alguém sem importância creu. Essa menina é notável por sua fé e por sua atitude de bondade e compaixão, que a levou a sugerir que Naamã procurasse o profeta Eliseu. Vai lá, Eliseu, procura esse profeta. Ou seja, ela foi além das circunstâncias. Queridos, tem alguém aqui que está entendendo? Tem alguém aqui que está dizendo, Senhor, eu quero ir além das circunstâncias. Eu quero ir além das minhas circunstâncias. Senhor, as circunstâncias não me limitam. Senhor, as circunstâncias não ditam a minha vida. Quem dita a minha vida é o Senhor. A tua palavra diz que todos os meus dias, Salmo 139, já estão escritos no teu livro e eu quero vivê-los todos. Alguém já disse que aquilo é a vontade real de Deus para as nossas vidas. Basta a gente aceitar. Basta a gente dizer assim, eu quero viver isso. Senhor, eu não quero viver conforme os desejos do meu coração, a vontade da minha carne, que é a vontade da carne. Quem sabe, querido? A vontade da carne naquela menina era, eu quero ver esse homem morto. Eu quero ver esse reino dizimado. Mas ela olhou com olhos de Deus. Ela olhou com olhos evangélicos. Eu já vejo assim, o proto, né? Os teólogos falam, o proto-cristianismo nessa menina. É o pré-cristianismo dessa menina, já desejando que os seus inimigos se encontrem com o Deus da graça, com o Deus da liberdade, com o Deus da misericórdia. Ou seja, não há espaço no meu coração para ódio. Quando Jesus disse, eu venci o mundo, eu fico imaginando os discípulos vendo Jesus carregando a cruz e aquilo sussurrando aos ouvidos, na mente dos discípulos, eu venci o mundo. Como pode alguém que está carregando a sua cruz, todo marcado pelas chicotadas que levou, todo coberto de cusparada, pode dizer que venceu o mundo? Eu venci o mundo, sim, quando o mundo me ofereceu ódio,
Eu disse, não, diga não ao ódio. Eu digo sim ao amor. Quando o mundo quis me oferecer poder, eu digo não. Eu digo sim à cruz, a minha cruz. E todos aqueles que querem seguir após mim, peguem, carreguem a sua cruz. Eu digo não à raiva. Eu oro pelos meus inimigos. Eu abençoo os meus inimigos. Eu oro por eles. A Bíblia fala que se você tem alguém que tem ódio de você, a ação bíblica para esse que tem ódio de você, para esse que se diz inimigo teu, é você orar por ele. É nós orarmos por ele. Então ela poderia ter estacionado em sua dor e essa história jamais teria sido escrita. Jamais. A história dessa menina destaca várias lições importantes. O primeiro delas, fé e esperança em tempos difíceis. Quem é que está vivendo tempos difíceis aqui? Esses dias eu recebi uma ligação. Pensa um dia difícil da minha vida. Levantei cedo porque eu busco no Senhor, mas eu queria dormir. E alguém ligou, pastor, você pode fazer uma visita? Lá no hospital tal. É o hospital que eu mais não gosto de visitar, porque é o mais difícil, é muito ruim. Teve um dia que eu cheguei neste lugar e eu quero fazer uma visita pastoral, não pode. Eu falei, qual? Não pode, tem que esperar aqui. Fatores limitadores. Parece que tem gente que acorda para te deixar irritado. Parece que tem gente que escreveu na agenda assim, vou irritar todos hoje. Ela não pode. Daí eu fui, passei um pouquinho, voltei. Que horas que é o horário da visita? Ela falou, horário tal, horário tal. Ah, então eu quero visitar fulano de tal. Ah, tá bom, qual é o teu nome? Eu falo que é pastor, não dá, né? E aquele dia eu não queria. Eu falei, Deus, eu não quero, Deus. Estou até me sentindo menos espiritual hoje. A oração não fluiu. Deus, eu não quero, mas eu vou. Eu fui desanimado. Mas fui. Mas fui. Ele diz o Silvio, fui, mas fui reclamando. Reclamando não, mas fui aqui dentro. Não quero ir. Mas fui, deixei meu carro longe, porque é tudo muito limitador lá. Longe, paguei caro o estacionamento. Andei bastante, cheguei, subi para achar o lugar, foi um sufoco. Perguntei para os médicos, os caras me trataram mal. Eu falei, Jesus, hoje devia ter ficado dormindo, devia ter remarcado para amanhã a visita. Entrei no quarto. Fulano de tal. Fui até ele. Não queria, queridos. Mas veio uma graça. Veio um amor no meu coração. Eu comecei a falar de Jesus. Eu esqueci dos fatores limitantes, das minhas circunstâncias. Eu falei, rapaz, quanto tempo você está aqui? Estou tanto tempo. Vai ficar até quando? Não sei, pastor. Eu vou morar então. Para que você saia daqui hoje. Os médicos vão fazer uma bateria de exames. Queira Deus que dê tudo certo. A gente orei. Era aquele quarto grande, assim, um monte de gente orando. Eu falei, posso orar por você também? Fui no quarto, na cama do vizinho, orei. Qual o seu nome? É fulano de tal, orei. Qual que é o problema? Creio que Jesus pode curar, creio. Ah, você também? Tá. Orei por todo mundo ali. E já tinha ido embora aquele desânimo. Eu falo, queridos, quando você está com tristeza, pregue de Jesus. Vem uma alegria sobrenatural sobre a tua vida. Rios de águas vivas fluirão de você. Flui vida. E recebi uma ligação à tarde. Alguém falou assim, pastor, não sei o que aconteceu. Mas o fulano não ia embora. Mas os médicos fizeram o exame nele e falaram assim, rapaz, o que aconteceu com você? Está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo... Queridos, e foi um dia que eu me sentia um Catan. Um Catan. O menor, o menos importante, o menos provável. Eu sentia. E o Senhor usou esse Catan. O Senhor usou, ou seja, queridos, nada pode nos impedir de sermos usados pelo Senhor, a não ser nós mesmos. Então nós vemos assim essa menina nos dando uma lição de fé e esperança em tempos difíceis. Fé e esperança. A menina, apesar da sua condição de cativa, não perdeu sua fé em Deus.
e em vez de se amargurar, demonstrou compaixão. Ela sugere que aquele que foi responsável pela sua dor, vá atrás de cura. Queridos, se você está aqui nessa manhã e você foi magoado por pessoas, eu quero te dizer que Deus usa para a sua cura pessoas. Eu falei sexta-feira assim, quando alguém te perguntar assim, pastor, como é que eu posso ver Jesus? Claro que a gente pode ver assim, a gente pode falar na Bíblia, mas biblicamente o mais correto é aquilo que Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Pastor, como é que eu faço para ver Jesus? Olhe para mim. É forte isso, né? Não olhe para mim. Então o pastor disse que tem que olhar para ele. Não, olhe para você. Se você entendeu o evangelho, olhe para você, olhe para mim. Olhe para mim. Cristão, cristos pequenos andando em todos os lugares. Esse é o terror satânico. Porque onde entra um cristão, Satanás, ele já fica endemoniado. Que ele já tem ódio, medo, respeito, honra, tudo, mas ele odeia Jesus. E quanto mais você que carrega essa imagem e semelhança restaurada em Cristo Jesus, você que tem tudo aquilo que ele desejou e não conseguiu, porque a palavra de Deus diz, subirei até o mais alto da montanha de Deus e me assentarei em seu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Aí vem o apóstolo Paulo com uma revelação poderosa que ele diz lá em Efésios, nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Nós já somos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Já somos, não seremos. É forte isso. Por isso, uma das coisas que Satanás não quer que você conheça é a sua identidade em Cristo. Só que para você viver a sua identidade em Cristo, você tem que abrir mão da justiça própria. Justiça própria é, Deus tem que ser do meu jeito. Se essa menina falasse, Deus tem que ser do meu jeito, que ele morra assim como ele matou meu pai e minha mãe, que ele morra, não. Que ele te conheça, Senhor. Que ele te conheça. Que ele te conheça. E diz que Naamã foi naquele lugar, foi confrontado pelo profeta Elias. Ele não quis por causa do orgulho. Às vezes o orgulho nos impede de receber coisas importantes que Deus quer nos dar. Ele diz que quando ele vence o orgulho e ele mergulha naquele rio lamacento, 7 vezes ele ganha aquilo que ele foi pedir. E muito mais ainda. Ele fala para o profeta, profeta, posso levar um pouco da terra de Jerusalém? Para que todas as vezes que eu me ajoelho nessa terra, e lembre que só há Deus em Israel. Só há um Deus. Só há um Deus. Só há um Deus. Então essa menina, ela sugere aquilo que já está escrito em Mateus 5,43. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Queridos, outra coisa que nós podemos ver nessa menina, a menos importante, a insignificante, segundo a palavra, porque nada está escrito na palavra por acaso, mas tudo está escrito para o nosso ensinamento, o apóstolo Paulo fala. É que nós nos sentimos assim. Nós nos sentimos o insignificante, o menor, o desprezível, aquele ao qual não pode ser usado. Isso é um estigma maligno. E o Senhor está te chamando hoje a você ter uma mudança de mente. Uma mudança de mente. Senhor, através da minha vida, o Senhor pode sim operar milagres, operar aquilo que o Senhor quer operar nas situações, onde quer que eu esteja. Queridos, o poder da influência, essa menina, mesmo sendo uma escrava, mesmo sendo um catã, teve um impacto significativo na vida de Naamã, ao sugerir, busca. Deus usa pessoas simples e humildes. A menina, uma figura aparentemente insignificante, se transformou em um instrumento de cura. Que ele sempre tem aquele que precisa do milagre, aquele que é o facilitador do milagre e aquele que pode dar o milagre. Naquele quarto existia
o doente que precisava do milagre. Eu fui o facilitador do milagre. Mas quem dá o milagre é Jesus. Essa menina foi um facilitador de milagre. Porque tinha alguém que precisava do milagre, era Naamã. Ela que conhecia quem era Deus, por mais que ela não conhecia profundamente quem era Deus, mas aquilo que ela conhecia era suficiente para mudar ambientes. Eu creio que aquilo que você conhece é suficiente para mudar ambientes. O Senhor está te chamando para ser um facilitador de milagres no mundo que impera a reclamação. Facilitador de milagres. Querido, sabe por que quando você lê aquela história, você vai ver que Eliseu não aceitou o ouro, a prata, não aceitou as roupas, que fala lá, roupas caras, porque ele entendeu que aquilo não era dele. Porque Deus sempre tem. Deus sempre tem recompensa para aqueles que são facilitadores de milagres. Facilitadores de milagres. Há um mundo precisando conhecer quem esse Deus é, Jesus Cristo. Existem facilitadores aqui dentro que conhecem quem esse Deus é. Por mais que você se julgue um Catã, alguém insignificante, Deus não te vê assim. Deus não te vê assim. Deus não te vê assim. Apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias, queridos. Eu estava lendo esses dias a história de uma mulher conhecida como, o nome dela é um nome bem esquisito, eu esqueci o nome dela, mas ela é conhecida como Corrie ten Boom. Quando ela era adolescente, houve a Segunda Guerra Mundial, ela era holandesa. E os nazistas entraram e começaram a prender os judeus. E todos vocês sabem, todos nós sabemos o que acontecia com os judeus que eram presos. Então essa família crente, eles eram crentes, eles criam em Jesus, mas eles sabiam que era errado. Receber os judeus em suas casas era errado. Mas mesmo assim, o pai entrou em consenso, a mãe entrou em consenso, ela, a irmã e os irmãos entraram em consenso. Vamos escondê-los dentro de casa. Então eles escondiam os judeus dentro de casa e a SS chegava e falava assim: tem judeu aí? Eles falavam assim, ética explica isso. Eles falavam, não, que não. Na mente deles só tem ser humano aqui. Só tem aqueles que precisam da graça de Deus. E por muitos anos, eles conseguiram salvar milhares de judeus. Milhares de judeus. Mas em algum momento eles foram denunciados. Denunciaram os Tembuns, que eram o sobrenome deles. E quando pegaram o pai dela, levaram para um campo de concentração, em 10 dias ele morreu. A mãe já tinha morrido. Os irmãos também morreram em campos de concentração. Ela e a irmã Betsy foram enviadas para um campo de concentração na Holanda chamado Ravensbrück. E lá, diz que a irmã dela era tão crente, que um dia ela entrou cheio de hematomas dos guardas. E a Cor ficou tão brava que ela falou assim: ele bateu em você. E ela falou assim: pois é, irmã, coitado dele. Ele não sabe com quem eles estão mexendo. E queridos, diz que um dia ela dividia o colchão dela, crente, fiel ao Senhor, passando por circunstâncias que poderia ter travado ela. Crente, fiel ao Senhor, começou a mexer no colchão, descobriu que o colchão estava cheio de pulga. Cheio de pulga. Uma pulga já incomoda muita gente, né? Cheio de pulga, imagina. E quando elas olharam no cabelo uma da outra, cheio de piolho. Sabe o que a Beth disse para ela? Falou assim: Corrie, não reclama não. Não reclama não. Vamos dar graças ao Senhor dela. Como é que pode dar graças por pulgas e piolhos? Corrie, a Beth falando assim para ela: Corrie, um dia a gente vai saber por quê. É forte isso, irmão. Diz que a Beth morreu. Morreu privada por falta de alimento. Morreu naquele lugar. E a Corrie sobreviveu. E ela descobriu que elas só não eram violentadas pelos guardas
alemães por causa das pulgas e dos piolhos. Ele diz que toda vez que ela sentia uma dor terrível naquele lugar, ela lembrava do pai dela, que quando eles moravam na casa na Holanda, o pai dela apertava o rostinho da Corey, e ele falava assim: Corey, papai está aqui. E quando ela estava sozinha naquele colchão de pulgas, cheio de piolhos, ela falava assim: Pai, Deus Pai, vem. E ela sentia as mãos do próprio Deus apertando o rostinho dela e falando assim: não temas, o papai está aqui. E ela disse que antes de acabar a guerra, ela recebeu uma notificação que ela deveria deixar o campo de concentração. Mas na verdade aquilo foi um erro. Foi um erro interno. Na verdade era para ela ter sido enviada para a câmara de gás. Mas ela recebeu a liberdade. E ela disse que 2 anos depois ela se encontrou com aquele guarda que costumava bater em Betsy. 2 anos depois, ela lecionando em uma escola, ela se depara frente a frente com o seu algoz. Ela se depara frente a frente. O que ela faz agora? Ela age com a justiça própria, ou ela libera perdão? Ou ela libera perdão? Diz que o Espírito Santo falou assim: Betsy, aquilo que você sofreu não é maior do que aquilo que eu paguei por ele. Não é maior do que o sofrimento que eu tive por você, para comprar a sua vida, para te restaurar. Ele disse que ela começou a sentir um amor dentro dela, um amor dentro dela, e ela estendeu a sua mão para o algoz dela, e o algoz dela começou a chorar. E olhou para ela e falou assim: eu só precisava disso. E ela relata em seus escritos, ela tem vários livros, um deles é Refúgio Secreto. E ela relata assim: todas as pessoas que eu convivi com elas, falando com propriedade, todas as pessoas que liberavam perdão, conseguiram encontrar um caminho para a sua vida de uma forma mais fácil. Feche seus olhos. Talvez você se sinta um catar na sua vida, alguém sem valor, insignificante. Mas o Senhor quer pegar isso que você acha que é insignificante, sem valor, e Ele quer fazer com que você conheça toda a identidade que Ele tem para você. Ele quer que você conheça todo o destino que Ele tem para você. Ele quer que você conheça tudo aquilo que Ele quer derramar em você. E eu queria perguntar: tem alguém aqui nessa manhã que quer dizer: Jesus, pega isso que eu sou, pega isso que eu acho que eu sou, Senhor, pega isso, Senhor, eu quero entregar ao Senhor, eu quero entregar tudo que eu sou ao Senhor. Sabe, querido, é algo muito importante você entregar tudo aquilo que você é ao Senhor, para que você receba tudo aquilo que Ele tem para te dar. Tudo aquilo que Ele tem para te dar, você só vai ter a hora que você entregar tudo aquilo que você é a Ele. E eu queria perguntar nessa manhã, eu queria que toda a igreja se colocasse em pé. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Quais são os seus limitadores? Qual é a circunstância que o Senhor está dizendo para você: filho, filha, vá além. Crê em mim. Eu sou o Deus que te visito. Eu sou o Deus que te toco. Eu sou o Deus que te capacita. Eu sou o Deus que te ama. Eu sou o teu pai. Eu te chamo de filho, de filha. Quais são os fatores limitadores que você quer deixar para Jesus? Quais são os fatores limitadores que você quer entregar na mão de Jesus? E eu queria te convidar, querido, a vir aqui na frente dizendo: Senhor, pega tudo que eu sou, pega tudo que eu sou, pega tudo que eu sou, eu te entrego tudo que eu sou, eu te entrego tudo que eu tenho. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Tem alguém aqui que quer dizer isso para o Senhor? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente.
Vem aqui na frente dizendo: Senhor, eu me entrego ao Senhor, eu me dou a Ti. Eu, Senhor, não consigo viver sem a Tua presença. Eu não consigo viver, Senhor, sem olhar para o Senhor, sem perceber o Senhor, Senhor, sem dizer quem Tu és. Senhor, tira essas informações mentirosas que o mundo, que a vida, que Satanás imprimiu na minha mente, e gera em mim essa nova consciência da Tua palavra. Oh, Jesus amado, obrigado, Senhor. Não existem fatores limitadores. Na verdade, são fatores que nós mesmos colocamos, nós mesmos imprimimos, nós mesmos dizemos que eles existem. Mas, queridos, em Cristo nós podemos todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, em Cristo, nele, no Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Libera nessa manhã, libera nessa manhã, libera nessa manhã um toque de graça em cada um, Senhor Deus. Aqueles que estão dizendo: eu quero, eu desejo, eu anseio. Querido, o Senhor, Ele bate a porta, Ele bate a porta, Ele não invade, Ele não invade. Por isso Ele te chama, por isso Ele te chama. Por isso Ele te chama. Por isso Ele te chama. Você consegue ouvir as batidas de Jesus no teu coração? Eis que bato a porta. Eis que bato a porta. Eis que bato a porta. Se alguém ouvir, se alguém ouvir, se alguém ouvir eu batendo na sua porta e abrir, então eu entrarei, eu entrarei, eu entrarei. Tem mais alguém aqui que gostaria de dizer: Jesus, eu me entrego a Ti, eu me entrego a Ti, eu rompo com as multidões, Senhor, eu rompo com as multidões não me limitam. As multidões não me limitam, Senhor. Vem aqui para frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos declarar essa vida sobre a sua vida. Nós queremos declarar essa graça sobre a sua vida. Nós queremos declarar Cristo mais uma vez, confirmando que você não é um catar, que você não é insignificante, que você não tem valor. Pelo contrário, Ele morreu por você. Ele pagou um alto preço. Não existe preço igual que poderia ter sido pago pela sua vida. Nós não fomos comprados por ouro nem por prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu queria que pudéssemos cantar o refrão dessa canção. Eu queria que você levantasse sua mão aos céus e declarasse: eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, não importam as circunstâncias, não importam as circunstâncias, elas não me limitam, não me limitam. Aleluia! Adorarei,